Nessa aula aqui eu quero te explicar exatamente o que você come no pré-treino, no pós-treino, para que você tenha um melhor aproveitamento do que você está comendo e você não passe mal no treino. Porque muitas pessoas que comem pré-treino em horário errado e passam mal durante o treino, né? Tem uma indigestão, e eu vou explicar por que isso acontece também. E no pós-treino você tem algumas coisas interessantes para você comer para potencializar o seu ganho de massa muscular e a sua recuperação, beleza? Então, vou explicar aqui para você não ter mais dúvidas e para você conseguir aplicar também na sua dieta. Lembrando que isso não substitui uma dieta completa, balanceada, bonitinha, feita para você, ok? Mas pelo menos o timing do que você comer já vai te dar uma ajuda, beleza? Então, vamos lá, vamos começar com o pré-treino. O pré-treino tem mais coisa, mas acho que é válido a gente mostrar aqui. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem a opção de comer no pré-treino e comer nada. Né? Tem muitas pessoas que vão treinar em jejum, inclusive. Então, elas dormem, né? Comem. A última refeição que elas fazem é a janta e elas treinam de manhã. E para esse tipo de pessoa, eu indico para você comer carboidratos no período da noite, para justamente você ter tempo de estocar esses carboidratos e utilizar eles no período da manhã. Porque se você não comer carboidrato, por exemplo, no período da noite, se esse é seu caso, provavelmente vai faltar energia para você de manhã e pode ser que você tenha um pico de hipoglicemia. Beleza? Lembrando que quando você faz esse tipo de treino, o seu corpo ele demora um tempo para acostumar. Então é muito comum você não conseguir desempenhar da mesma maneira que você desempenhava em outros períodos que você treinava. Enfim, demora um tempo para o corpo se acostumar, mas ele se acostuma, ok? Então não pegue tão pesado caso você esteja nessa transição de começar a treinar em jejum, beleza? Uh, Nós demoramos em torno de 6 a 8 horas para que a gente consiga armazenar todos os carboidratos, né? Então, por exemplo, quando eu como uma refeição completa, aqui tá cortando, acho que eu não vou conseguir mostrar para você. Aí, foi. Ó, carboidratos demoram entre 6 a 8 horas para serem digeridos e estocados como glicogênio completamente, tá? Então, até você digerir, o corpo conseguir absorver essa glicose, transformar em glicogênio, levar para dentro do músculo, geralmente demora em torno de 6 a 8 horas. Por isso que não é obrigatório você comer nada no pré-treino. Porque provavelmente, se você está preocupado com meia hora, 1 hora, 2 horas antes de treinar o que você comer, você não vai utilizar isso no treino. Porque o corpo demora de 6 a 8 horas para estocar como glicogênio para você conseguir utilizar. Beleza? Obviamente, isso daqui em refeições completas, tal. Quando a gente tem aqui alguns casos que a gente vai comer meia hora antes, 1 hora antes, 2 horas antes, a gente toma cuidado principalmente com a gente comer isso e isso não atrapalhar e nos dar uma indigestão. Porque imagina, você acaba de comer uma feijoada, 2, 3 pratos de feijoada, né? Encher o bucho, você vai treinar. Obviamente você vai passar mal. Por quê? Quando o nosso corpo ele faz exercício, a gente precisa de fluxo sanguíneo para as musculaturas. Então imagina que eu vou fazer um treino de perna e eu estou fazendo um leg press pesado, eu acabei de comer muito. O nosso corpo ele precisa dar sangue para digerir essa comida que a gente comeu e precisa dar sangue para a musculatura ao mesmo tempo, né? E o que ele vai priorizar? Como ele não sabe o que você está fazendo, ele não sabe se você está levantando carga no leg press, se você está correndo de um predador, ele não sabe o que você está fazendo. Ele vai priorizar o exercício. Ele vai tirar todo o sangue da sua digestão e vai levar para a musculatura fazer a força. E é justamente aí que você pode passar mal. Porque você vai ficar cheio de estômago, ou cheio de comida no estômago, e você não vai conseguir digerir isso porque você não tem fluxo sanguíneo, ele está dando prioridade para o treino. Então você pode sim passar mal, vomitar e, enfim, ter vários colaterais de você estar comendo errado pré-treino, ter comido muito antes do treino. Por isso que a gente vai utilizar essas estratégias aqui. Beleza? Mas mais uma vez, você não precisa comer nada antes do treino, porque demora de 6 a 8 horas para ser digerido e estocado, ok? Agora, o que você vai fazer se você quiser comer? Eu, por exemplo, quando eu vou treinar, eu não gosto de ter fome durante o treino. E quando eu percebo que eu vou ter fome antes do treino, eu posso escolher, por exemplo, comer alguma coisa que não vai me atrapalhar, que não vai exigir muito digestão do meu corpo e não vai atrapalhar nessa questão. Imediatamente ou 30 minutos antes do treino, você pode escolher
refeições líquidas e pastosas, que são mais fáceis de digerir, né? Elas basicamente já estão em estado líquido, estado pastoso, que demora menos para o nosso corpo quebrar e absorver, beleza? De preferência, carboidratos, ok? Porque eles são mais facilmente também digeridos, né? Então, por exemplo, líquidos. Posso utilizar um suco, posso utilizar água de coco, posso utilizar até um leite, porque leite tem mais carboidrato que proteína, né? Então é considerado também uma fonte de carboidrato. E não tem nada demais, né? Líquido geralmente não dá problema nenhum você tomar um leite antes do treino. Você pode escolher também ah, de maneira assim, não recomendável, ok. Mas você pode escolher, por exemplo, uma bebida que tenha bastante açúcar. Por exemplo, um Nescau, ok? Isso vai depender muito do seu período. Caso você queira ganhar massa muscular, que você esteja com uma sensibilidade à insulina boa, o seu corpo não estoque gordura com facilidade, você pode utilizar essas bebidas que têm um pico de glicemia um pouco maior. Caso você esteja tentando emagrecer, aí eu aconselho que você utilize coisas mais nutritivas, né? Um suco de frutas, um suco de uva integral, um suco de laranja, que é muito mais interessante, até para você que quer ganhar massa muscular, né? Mas já estou te dando aqui uma ideia do que você pode utilizar caso você queira encaixar um docinho, por exemplo. Você pode utilizar uma paçoca, um doce de leite também, que são interessantes e são facilmente absorvidos e rapidamente absorvidos. Também dá para você utilizar imediatamente ou 30 minutos antes do treino, né? Eu costumo utilizar a paçoca da Growth, que eu como, gosto bastante, né? Inclusive, se você quiser adquirir ela, cupom VTBURN você tem desconto no site da Growth, vou deixar aqui embaixo, tá? O site deles. Mas eu utilizo paçoca, por exemplo. Você pode utilizar outro tipo de doce, você pode usar suspiros, pode utilizar doce de leite, enfim. Pode utilizar uma banana amassada, que é pastosa. Pode utilizar um purê de batata, não é comum, mas você pode utilizar pastoso, também fácil de digerir. Então, alimentos líquidos e pastosos imediatamente ou 30 minutos antes do treino, beleza? Provavelmente não vai te dar nenhuma digestão. Claro que também a digestão depende de pessoa para pessoa. Então, tem pessoas que demoram mais, pessoas que demoram menos. Pessoas que ficam com fome mais rápido, pessoas que ficam com fome mais devagar. Isso tem muito a ver com o tempo de digestão também que a gente tem. E aí, eu digo para você testar mesmo, fazer esse teste e ver se você passa mal, se você não passa, como é que é, se dá digestão. E aí, dependendo de como for, você já vai entender que eu achava que meia hora antes eu podia, mas na verdade para mim é melhor 45 minutos. Ou, nossa, mas isso daqui não dá nada para mim. Eu acho que tá tranquilo comer em cima da hora. Vai de teste também. E uma coisa que eu percebo principalmente é que os treinos de perna é onde você mais tem que se preocupar com isso. Por quê? A musculatura da perna é a musculatura maior, ela precisa de mais fluxo sanguíneo. E provavelmente se você exagerar, você vai ter mais dificuldade aí e mais chance de passar mal, beleza? Treinos de braço, geralmente, você não tem tanto esse tipo de problema, ok? Prosseguindo aqui. Uma hora antes, é indicado para você refeições sólidas, mas não volumosas, né? Então, aí você já pode comer fruta, já pode até comer, de repente, prato de arroz, feijão e frango, mas a prioridade é em carboidratos, beleza? Então, nada de comer muita carne, nada de comer muita gordura também, prioridade em carboidratos, tá? Porque aqui já está perto do treino também, beleza? E 2 horas antes a gente pode fazer refeições completas, né? Então, tranquilamente 2 horas antes, claro que vai depender da quantidade, do volume da sua refeição também. Se você for, por exemplo, comer feijoada, rodízio e comer até explodir, 2 horas não vão ser suficientes, provavelmente você vai passar mal, né? Mas você está indo comendo descontroladamente, já sabe que já está errado. Não importa se você quer ganhar massa ou perder gordura, você tem que controlar o que você está comendo, né? Então, rodízios não são uma boa ideia, beleza? E é isso. Eu acho que vale eu falar do intratreino também, que é quando você come no meio do treino. Existe essa possibilidade, né? E aí eu sugiro para você, quando você tem provas longas, por exemplo, é muito comum corredores comerem aquele gelzinho de carboidrato, tomarem bebidas energéticas, né? Você pode tomar um Gatorade, você pode tomar ah, de repente, uma água de coco, você pode tomar várias coisas líquidas aí que tenham carboidratos que te dão uma energia, tá? E também funciona para sessões de treino próximas. Por exemplo, eu tinha um aluno que ele treinava musculação e imediatamente depois ele ia pro vôlei, né, no mesmo clube. E ele treinava, e aí eu coloquei um intratreino para ele,
para ele ter energia para ir direto pro vôlei. Então, no meio da musculação, ele já estava tomando um suco, já estava fazendo uma refeição, que pode ser intra-treino e pode ser interessante, beleza? Então, nesses dois aspectos, eu acho que são válidos. Agora, se você for treinar 1 hora, você não precisa de um intratreino. Se você não for ter outra atividade também, você não precisa de um intratreino. Né? Geralmente não tem necessidade, ok? Mas eu acho que vale ressaltar que em alguns pontos até pode ser interessante. Beleza? Dito isso, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre o pré-treino. Se ficou, deixa aqui nos comentários. Vamos para os pós-treino. Pós-treino agora, né? Então vamos lá. No pós-treino a gente tem uma janela anabólica interessante. Por quê? Nosso corpo está desgastado. Então eu acabei de quebrar várias musculaturas e eu acabei de utilizar meus estoques de glicogênio que eu tinha. Então tanto meus estoques de glicogênio estão baixos, quanto meus músculos estão fadigados, quebrados, e eu preciso recuperar eles. Então, o que eu fui comer aqui no pós-treino, geralmente não vai virar gordura, tá? Vai vir para estocar glicogênio de novo. Então, é um ótimo horário para você colocar um docinho, colocar alguma coisa de rápida absorção também. Porque, mais uma vez, provavelmente não vai virar gordura, porque você precisa estocar os glicogênios. O corpo ele dá prioridade para estocar glicogênio antes de criar gordura. Então, fica a dica para você que quer encaixar um docinho ou alguma besteirinha aí, que seja no pós-treino, beleza? Mas, além disso, a gente tem a janela anabólica, que é uma janela onde o meu corpo está sensível a utilizar a proteína para fazer síntese proteica, né? Ou seja, construir massa muscular. Por isso que pós-treino é muito interessante que eu tenha consumo de proteínas, né? Então, no pós-treino, principalmente, a minha prioridade é comer proteína. E aí, eu contei do caso dos alunos que desesperadamente, pós o treino, eles tomavam whey, né? Batia imediatamente o shake e tomava. Você não precisa fazer isso. O seu corpo ele tem uma janela anabólica de até 2 horas depois do treino. É interessante você comer. Então dá tempo de você chegar em casa, preparar seu franguinho, comer. E em termos de ser digestão rápida ou não da proteína, os estudos já mostraram que não faz diferença nenhuma. Você pode comer frango, que é uma digestão mais lenta, ou um whey, que é uma digestão mais rápida, que não tem diferença nenhuma na síntese proteica. Tá bom? Então você não precisa tomar whey, nem tomar whey se você não quiser. Pode comer ovo, pode tomar leite, pode comer carne, enfim, outra fonte de proteína sem problema nenhum. Beleza? E basicamente no pós-treino é isso. Então garanta a proteína no pós-treino, beleza? Eu particularmente prefiro manter a proteína em todas as refeições, porque aí eu garanto que o meu corpo está tendo proteínas em todas as refeições e sempre vai estar fazendo síntese proteica, né? Mas não é obrigatório ter em todas as refeições. Lembrando que o número de proteínas que a gente precisa comer para ganhar massa muscular ou para emagrecer sem perder massa muscular é entre 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso corporal, beleza? Se você não sabia disso ou se você não tem ideia de como você pode montar a sua dieta, eu vou deixar um videozinho aqui em algum lugar aqui da tela, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante nessa questão. Eu te mostro exatamente como que você monta uma dieta, tanto de emagrecimento quanto de massa muscular, ganho de massa, beleza? Sem perder massa muscular principalmente, você consegue fazer os dois ao mesmo tempo, ok? Então é isso, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, já se inscreve no canal e até o próximo vídeo.